A aliança renovada e o legado de Josué, livro de Josué capítulos 21 ou 24a. Terra já estava quase toda repartida, conforme o Senhor havia prometido a Israel. Então os chefes das famílias levitas se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote, de Josué filho de Num, e dos líderes das tribos em Siló na terra de Canaã. Eles lembraram a ordem que o Senhor havia dado por meio de Moisés, que lhes fossem concedidas cidades para habitar, juntamente com os seus campos ao redor. Assim, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas, dentre as suas heranças, cidades com os seus arredores. Pela sorte foram distribuídas cidades aos filhos de Coate, de Gerson e de Merari, conforme as suas famílias. Aos descendentes de Arão, da família dos coatitas, foram dadas cidades de Judá, Simeão e Benjamim, pois a eles coube a primeira sorte. Aos demais coatitas foram concedidas cidades das tribos de Efraim, Dan e da metade da tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson foram dadas cidades de Issacar, Eiser, Naftali, e da outra metade de Manassés em Bazã. E aos filhos de Merari couberam cidades de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os levitas receberam ao todo 48 cidades, cada uma com os seus campos ao redor. Dessa forma, o Senhor cumpriu fielmente tudo o que havia prometido aos filhos de Israel. Nenhuma de suas boas promessas falhou. Todas se realizaram plenamente. Depois disso, Josué chamou todas as tribos de Israel e reuniu em Siquém os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais. Eles se apresentaram diante de Deus e Josué falou ao povo relembrando toda a história de Israel. Ele recordou como o Senhor chamara Abraão do outro lado do rio Eufrates, como multiplicar a sua descendência, como libertara o povo do Egito com mão poderosa, abrira o mar diante deles e derrotar os inimigos no deserto. Josué relembrou a travessia do Jordão, a queda de Jericó, as vitórias concedidas sobre reis e nações que eram mais fortes, e como o Senhor lhes dera uma terra que não haviam trabalhado, cidades que não haviam construído, vinhas e oliveiras que não haviam plantado. Tudo era fruto da fidelidade de Deus. Então Josué exortou o povo a temer ao Senhor, a servi-lo com sinceridade e fidelidade, e a abandonar os deuses estrangeiros que seus pais haviam servido. Ele declarou diante de todos que cada um deveria escolher a quem serviria, mas afirmou com firmeza que ele e sua casa serviriam ao Senhor. O povo respondeu que jamais abandonaria o Senhor, pois reconhecia que fora ele quem os tirara do Egito, realizara grandes sinais e os protegera em todo o caminho. Josué os advertiu de que servir ao Senhor exigia fidelidade verdadeira, pois Deus é santo e zeloso. Ainda assim, o povo reafirmou seu compromisso de servir somente ao Senhor. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo e estabeleceu estatutos e leis em Siquém. Ele escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e ergueu uma grande pedra como testemunho, dizendo que ela ouviria tudo o que fora falado, para que jamais negassem o Senhor. Depois disso, Josué despediu o povo, e cada tribo retornou à sua herança. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos, e foi sepultado na herança que recebera, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Israel serviu ao Senhor durante todos os dias de Josué e dos anciãos que viveram depois dele e que conheciam as obras que o Senhor havia feito. Também os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram sepultados em Siquém, na porção de terra que Jacó havia comprado. E Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na terra que pertencera a seu filho Finéias. Assim se encerra a jornada de conquista e fidelidade narrada no livro de Josué, mostrando que o Senhor é fiel em cumprir todas as suas promessas, e que a escolha de servi-lo deve ser renovada a cada geração. Se essa palavra falou ao seu coração, permaneça caminhando conosco nesta jornada pelas Escrituras, pois cada capítulo nos conduz mais perto do propósito eterno de Deus.